Vamos passar agora para um outro ponto do nosso estudo do Livro da Sabedoria, que são os aspectos teológicos. Vamos ver os principais aspectos que nos ajudam a entender a mensagem do livro. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a escatologia do livro. Na primeira parte do livro, nós temos ali como que bem desenvolvida a ideia escatológica que o livro propõe e defende. Nós já saímos no livro da sabedoria da visão do Sheol, que exclui que haja uma recompensa após a morte. Aqui no livro da sabedoria, nós já temos uma doutrina que no pós-morte existe uma recompensa positiva para os fiéis, negativa para os ímpios. É a doutrina da imortalidade. Imortalidade em grego se diz atanasia. Então, é o principal ponto da primeira parte do livro. Vamos ver alguns textos muito importantes sobre esse assunto. O principal texto está aqui no capítulo 3. A vida dos justos, o que se entende por vida aqui é psique, que nós poderíamos traduzir por alma, né? Mas é aquela vida, aquilo que dá vida ao ser humano, né? A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Lendo assim, pensaríamos, inclusive, que estamos na doutrina da retribuição, mas a continuação do texto mostra outra perspectiva. Aos olhos dos insensatos pareceram mortos, ou seja, eles morreram. Mas ele diz, parecem mortos para aqueles que não têm sabedoria. Na verdade, eles não morreram. Morreram, sim, aparentemente. Ou seja, a sua vida histórica nesta terra terminou. Mas eles não morreram no sentido absoluto. Continuam vivos. Sua partida foi tida como uma desgraça. A partir daí é um modo de falar da morte. Foi tida como uma desgraça? Quando é que a morte pode ser considerada uma desgraça? Quando é uma morte violenta, quando é uma morte prematura, quando é uma morte de uma doença muito dolorosa. Estamos aqui ainda na mentalidade dos ímpios, não é? Dos insensatos, dentro da doutrina da retribuição. Sua viagem para longe de nós foi vista como um aniquilamento. O Sheol era um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Eles são justos. Eles estão em paz. Então, não é mais simplesmente um abafamento, umas sombras que sobrevivem de alguma forma. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, morreram cedo ou de morte violenta, mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Aqui aparece o termo importante, né? Imortalidade, que é exatamente aquele termo que nós vimos no slide anterior, atanasia. O livro da sabedoria não fala de ressurreição, fala de imortalidade. É diferente. A imortalidade diz respeito à alma. A alma que não morre. E que permanece consciente após a morte, de tal modo que pode receber recompensa ou punição. Não se fala ainda de ressurreição, não sabemos exatamente por quê, já que o livro da sabedoria está no final do primeiro século, o iniciozinho do primeiro século cristão. Porém, a ideia da ressurreição já é conhecida pelos judeus nessa época.
ela aparece pela primeira vez testemunhada no livro de Daniel, que é do ano 164, mais ou menos, antes de Cristo, portanto, mais do que 100 anos anterior ao livro da sabedoria. Não se sabe exatamente por que não se fala de ressurreição no livro da sabedoria, mas de imortalidade. Será que o autor do livro da sabedoria não aceitou a ressurreição? Como, por exemplo, os saduceus não aceitaram? Seria uma possibilidade. Mais provável, porém, é que, vivendo em ambiente helenista, o livro tenha querido evitar problemas com os helenistas. A filosofia mais em voga nessa época, do final do Antigo Testamento, início da época cristã, no mundo helênico, é o neoplatonismo, para o qual a carne, o corpo, é uma coisa negativa, uma coisa que deve ser eliminada. A morte é vista como uma libertação da matéria. Nós vemos isso, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo fala de ressurreição. Lá para os atenienses, em meados do século I, quando ele vai a Atenas e depois a Corinto, ele é ridicularizado. Então, era uma teoria muito em voga naquela época. Portanto, talvez o livro não fale ressurreição para evitar essa rejeição que ele teria por parte dos helenistas. Isso não quer dizer que o livro tenha sido escrito para os helenistas. Não, ele tem a marca judaica, ele foi escrito para judeus, para que eles ficassem fiéis à sua fé, etc. Mas também evitando, evidentemente, expor os judeus a críticas, e de modo a convencer melhor os judeus, sobretudo aqueles judeus que tendiam para o helenismo, ajudá-los a não cair no helenismo, a observar melhor a sua própria fé. Agora vem a continuação do texto. Por um pequeno castigo receberão grandes favores. Vejam só, não é a doutrina da retribuição nesta vida, mas na outra. Deus os submeteu à prova e os achou dignos de si. Os males desse mundo, dessa vida, são provas de Deus que preparam uma eternidade feliz. Examinou-os como ouro no crisol e aceitou-os como perfeito holocausto. Eles foram purificados, como o ouro é purificado ao ser colocado no fogo. E aí eles se tornaram uma imolação de agradável odor, nós diríamos, agradável a Deus, um perfeito holocausto. No tempo de sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. O tempo da visita de Deus é o tempo em que Deus vai estabelecer o juízo. Nesse momento, os justos não serão condenados, eles vão resplandecer. Eles vão correr como fagulhas no meio da palha. No meio da palha, uma fagulha aparece, resplandece. Essa é a ideia. Julgarão as nações, dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Eles terão um lugar de prestígio no reino de Deus, nós diríamos na nossa linguagem. Inclusive, isso aqui é retomado no Evangelho, quando Jesus diz que os apóstolos se sentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Aqui no livro se fala dos justos em geral. Os que nele confiam, em Deus, compreenderão a verdade. Os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor, porque a graça e a misericórdia são para os seus santos
e sua visita é para os seus eleitos. A sua visita aí no sentido positivo, de conceder a salvação final para os justos. Eles receberão graça e misericórdia. Ou seja, o livro da sabedoria, nessa passagem do capítulo 3, fala da felicidade sem fim para os justos após a morte. Após a morte, planifica-se a comunhão com Deus que já é experimentada nessa vida. Eles já foram unidos a Deus aqui e lá então serão plenos. Esse texto é usado, inclusive, na liturgia, nas missas para os defuntos. Evidentemente, nós, como cristãos, sabemos que não há só uma imortalidade da alma. Existe uma verdadeira ressurreição, que não se dá no momento que a pessoa morre, mas se dá no final, dará no fim dos tempos. Como diz lá o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 6. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, tem já a vida eterna, presente. E eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é dilatada para os tempos finais, o tempo final do juízo de Deus, da consumação da história. O último dia não é o último dia da vida da pessoa. O último dia é uma expressão bíblica que vem desde o Antigo Testamento, que se refere ao Yom Adonai, o dia do Senhor. Aparece também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, e ali então aparece a consumação de tudo. Nesse momento haverá a ressurreição. A partir daí, nós entendemos uma mudança de perspectiva. Se não há mais a doutrina da retribuição nessa vida, mas a retribuição vai para outra vida, aquelas pessoas que eram tidas como infelizes aqui, podem não ser mais vistas como infelizes, porque a recompensa não vem aqui. Vejam, por exemplo, feliz a estéril sem mancha, que desconhece a união pecaminosa. Sem mancha aí é no sentido aquela que permaneceu fiel, que não se uniu de qualquer forma, né, para conseguir ter filhos, etc. Ela é feliz. Isso é uma bem-aventurança. É a palavra que se usa nas bem-aventuranças, Makarios. Ela é feliz já. Por quê? Obterá seu fruto na visita das almas. Fruto é um modo tradicional, bíblico, de falar dos filhos. O fruto do ventre, né? Ela obterá seu fruto, seu filho, na visita das almas, que é a consumação, a visita de Deus. Ora, ela vai ter filhos na visita, no dia da consumação final? Não. É um modo metafórico de dizer. Ela vai ter a sua recompensa, uma recompensa que teria mais do que se fosse uma prole nessa terra. Feliz também o eunuco, também a bem-aventurança. O eunuco é aquele que não tem filhos, aqui, nesse caso aqui do nosso texto. E se equipara a estéril, a mulher estéril. Como a mulher estéril sem mancha, ou seja, aquela que é fiel a Deus. Aqui também o eunuco que não comete crimes. É o eunuco fiel, que não teve maus desejos contra o Senhor. Por sua fidelidade, receberá uma graça especial e um quinhão apetecível no templo do Senhor. Eles terão parte no templo de Deus. Claro, o templo aqui já não é mais o templo de Jerusalém. É o templo no sentido escatológico, a comunhão com Deus. Nesse caso, o livro da sabedoria está
relendo o texto de Isaías 56, capítulo 56, versículos de 1 a 9, onde se fala do eunuco que vai poder entrar no templo. Isso é já na época lá de Isaías, do pós-exílio. Aqui não vai só entrar no templo, ele vai participar da felicidade sem fim. E vem aí também outras categorias de pessoas que eram vistas como infelizes. O justo que morre cedo, morre jovem. Era visto como um castigo. Agora não. O justo, ainda que morra prematuramente, terá repouso. É o repouso da felicidade eterna. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. A bênção não é simplesmente ter muitos anos. É de outra natureza. É a fidelidade ao Senhor. As cães dos homens são a inteligência, sabedoria, né? E a velhice, ou seja, a ancianidade, aquilo que dá um lugar especial à pessoa na comunidade, o ancião, em épocas antigas, era muito apreciado, né? Era muito valorizado pela sua experiência. A velhice, o que vale como velhice, na verdade, é uma vida imaculada. É viver com sabedoria e não simplesmente ter um grande número de anos. E aqui se explica no versículo 10 por que o justo morreu prematuramente. Ele agradou tanto a Deus, Deus o amou, e então Deus o levou para junto de si, porque ele estava sofrendo no meio dos pecadores. Então Deus falou, vou transferir você para a felicidade eterna logo, para você não se ferir mais com a maldade dos pecadores. Ou seja, a morte prematura é vista como um dom de Deus, como uma bênção de Deus para o justo que sofre. Nós podemos perguntar aí, então, e os ímpios? Como é que serão os ímpios quando eles morrem? O livro também fala disso, né? Vamos ver aqui um texto. Eles veem o fim do sábio sem compreender a vontade de Deus a respeito dele e por que o pôs em segurança. Eles não entendem nada. Por que o sábio, por exemplo, morreu cedo? O texto que nós acabamos de ler diz, é porque Deus quis colocá-lo em segurança, transferiu para a vida eterna. Eles não entendem isso, eles pensam que é porque ele cometeu algum pecado. Eles não compreendem a vontade de Deus. Viram-no com desprezo, desprezaram, né? Nós lemos aqui, já em outra ocasião, o capítulo 2 do livro da sabedoria, onde se retrata o pensamento do ímpio. O ímpio despreza o justo, chama-o de insensato. Vamos ver se Deus vem salvá-lo, etc. Viram-no com desprezo, mas é Deus que demonstrará desprezo. Quer dizer, esse é o modo de falar. É claro que Deus não demonstra desprezo, mas é o modo de dizer. Deus se rirá deles, ou seja, Deus vai dizer, eles estavam completamente enganados. Logo se converterão num cadáver desprezado, numa ignomínia entre os mortos para sempre. Ele jogará a cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos. Serão devastados até o fim, viverão na aflição, na outra vida, evidentemente, não é? Desaparecerá a sua memória. Aqui nós temos um modo de falar muito interessante, porque é claro que o justo, quando morre, se torna também um cadáver que com o tempo será eliminado, né? Vai se tornar pó. Isso é
da natureza humana. Mas não se fala que o justo vai se tornar um cadáver desprezado, porque se quer mostrar o prêmio que Deus guarda para o justo na próxima vida, na vida futura. Aqui, quando diz, eles se converterão no cadáver desprezado, é para dizer, não vai sobrar nada deles, é para fazer a diferença com o justo. Eles vão sobreviver, sim, claro que vão, está aqui, viverão na aflição. Mas para mostrar que eles não terão a mesma sorte do justo, então se diz, ele se tornará um cadáver desprezado, um modo de falar. É interessante observar também como Jesus retoma, de certa forma, essa maneira de pensar, quando ele narra aquela parábola do rico e do pobre Lázaro. Ele diz, quando Lázaro morre, ele foi acolhido no seio de Abraão, que é um modo de falar a felicidade eterna. O rico morreu e foi sepultado. Essa é a diferença. O pobre vai para o seio de Abraão, o rico foi sepultado, é semelhante a isso aqui. É claro que a gente vai ver na própria parábola de Jesus, o rico sofrendo lá e pedindo, inclusive, a Abraão que Lázaro possa ajudá-lo, etc., ajudar os seus parentes. Mas ele está, portanto, numa aflição, num castigo, numa punição. Mas o modo de falar é, um foi para o seio de Abraão, o outro foi sepultado, para mostrar a diferença de sortes. No capítulo 3, versículo 10, nós temos uma indicação bastante interessante, porque mostra que não é simplesmente Deus que pune o ímpio. Essa punição que o ímpio vai sofrer é derivada do seu próprio modo de agir. Os ímpios serão castigados segundo os seus raciocínios. Eles desprezaram o justo, eles se afastaram do Senhor, então eles colhem o que semearam. Não é uma punição de um Deus irado que agora vai soltar a sua ira e punir porque está irado. Não. São os próprios ímpios que se afastaram de Deus e, portanto, não podem partilhar da mesma sorte, que é dos bons, da comunhão com Deus, porque eles se afastaram. No capítulo 5, nós temos um texto muito bonito, muito poético, que fala também sobre o ímpio. De pé, porém, estará o justo. Aí é uma descrição de como será essa punição final, esse juízo, digamos, né? O ímpio vai ser punido porque ele mesmo se afastou de Deus. O justo ficará de pé, em segurança, e estará na presença dos que o oprimiram, dos que desprezaram seus sofrimentos. A diferença de sorte, né? Vendo-os, os ímpios, né, serão tomados de terrível pavor, atônitos diante da salvação imprevista. Eles achavam que eles, os justos que estavam sofrendo nessa vida, eram ímpios, na verdade, né, que Deus estava castigando. E eles que tinham tudo nessa vida iriam, né, para uma vida tudo de bom. Atônitos diante da salvação imprevista, dirão a si arrependidos, entre soluços e gemidos de angústia. Este é aquele de quem outrora nos ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós insensatos. Aí eles vão perceber, nós éramos insensatos e não eles. Nós achávamos que tudo se resolvia nessa vida e, portanto, nós éramos felizes aqui e ponto final.
Mas não, nós é que éramos insensatos. Então, eles são castigados segundo os seus próprios raciocínios, né? Continua o texto. Considerávamos sua vida uma loucura, uma insensatez. E seu fim, infame. Morreu cedo ou qualquer outra coisa. Como agora o contam entre os filhos de Deus e partilha a sorte dos santos? Como? Como é possível? Mudou o critério. Sim, aí vem o exame de consciência deles, um pouco tarde, né? Extraviamo-nos do caminho da verdade, mas a luz da justiça não brilhou sobre nós. Para nós não nasceu o sol. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e perdição. Percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. É claro que não tem nenhum ímpio falando isso realmente, isso é o que o autor do livro está percebendo que vai acontecer, que acontece de fato. Que os ímpios estão se cansando em veredas de iniquidade e perdição. Não conhecem o caminho do Senhor e, portanto, colherão o que plantaram. Tudo isso passou como uma sombra, como notícia fugaz, como um navio que singra as águas ondulosas sem deixar rastro de sua travessia, nem nas ondas a esteira de sua quilha. O navio passa, abre-se momentaneamente aquela estrada nas águas, daqui a pouco tudo passou. Não ficou nada da vida do ímpio. Não deixou rastro atrás de si, nada de bom. Ou como o pássaro que voa pelos ares sem deixar vestígios de seu curso, a gente não vê. Assim acontecerá conosco. Resumi um pouco aí o final do texto, mas é exatamente esse mesmo pensamento que ele vai dizer sobre diversas imagens. E com isso também nós percebemos a qualidade literária desse livro da sabedoria. Que beleza é esse texto, que maravilhosas são essas comparações, como o autor é um autor culto, um autor que está vivendo das tradições judaicas e que sabe expressar de modo a convencer os seus compatriotas. Sintetizando, então, o pensamento do livro da sabedoria sobre essa questão escatológica, entram na felicidade imortal pessoas que antes eram consideradas desafortunadas. Ele dá exemplo de três pessoas: o eunuco, a mulher estéril, aquele que morre jovem. Segundo pensamento, os ímpios receberão após a morte a sua punição. Terceiro, a punição dos ímpios surge a partir da sua própria consciência que testemunha contra eles. Com isso, nós vemos aqui que o livro da sabedoria conclui a reflexão sobre a escatologia que já encontramos no livro de Jó e do Kohelet. E, refletindo sobre a escatologia, reflete também sobre a retribuição, não é? Nessa vida ou na outra vida. A vida póstuma tem um sentido. O pós-morte abre a possibilidade da comunhão com Deus para todo sempre. Deus é um Deus vivo, criador. É o Deus do Êxodo. Aqui já estou antecipando a terceira parte do livro para a gente ter uma visão do todo do livro. É a terceira parte que vai falar do Êxodo, mas que se integra aqui na escatologia, né? É um Deus que liberta realmente, no caso, liberta da morte. Ele encontra o homem, o liberta da morte.
E com isso, no livro da sabedoria, supera-se a morte através da possibilidade de um pós-morte que realiza plenamente a esperança humana para os fiéis. Os ímpios não participarão desta felicidade, mas serão punidos e viverão em sofrimentos. Uma escatologia, então, extremamente rica, embora não se chegue ainda à ideia da ressurreição, mas já se supera o Sheol na medida em que se fala da imortalidade da alma humana, já que o corpo humano é desfeito com a morte. Mas a alma que guarda aquilo que é a pessoa receberá, então, a sua recompensa no pós-morte daquilo que se plantou nessa vida, a fidelidade a Deus ou a infidelidade.